Oiê, eu sou a Amanda, esse é o Livros e Café. Em junho eu li 5 livros e hoje eu tô aqui basicamente pra contar pra vocês o como que foi ler essas coisinhas aqui. Eu tô testando esse microfone novo, então assim, me perdoem se não tiver tão bom. O primeiro que eu li foi Anne e a Casa dos Sonhos. Eu não faço ideia de qual volume é esse daqui, se é o 5, se é o 6, mas aqui a Anne já tá adulta. Eu comprei basicamente porque eu queria saber como é o livro da Anne, porque eu gosto muito da série, e por eu gostar da série eu não me importei tanto em comprar os primeiros livros. Tinha só 2 versões na loja que eu tinha ido, e eu comprei essa daqui, que basicamente é a Anne e o Gilbert se casam, e eles se mudam então para uma casinha que é a casa dos sonhos da Anne. É uma cidade pequena, uma cidade praiana, tem um faroleiro que é o Capitão Jim, e ele é um dos meus personagens favoritos. Ele adora contar histórias das aventuras dele. O Gilbert agora então já é um médico formado, a Anne não é mais professora, que ela fica ali na casinha cuidando de lá e tal. Tem uma vizinha que é Cordélia, eu não lembro o nome dela, mas ela é super engraçada, super fofoqueira. E ela vai direto também com a Anne ali conversando sobre a vida dos outros moradores. E aqui tem uma coisa que eu fiquei muito chocada, porque eu não fazia ideia de que acontecia, que é relacionado à maternidade, que eu não vou falar para não dar spoilers, mas eu não sabia que ia se tratar nesse livro aqui. Eu adorei, e com certeza eu quero ler os outros livros da Anne para saber como é. E logo depois eu li um super curtinho ali em uma tarde, umas 3, 4 horas, Alice através do espelho. É o segundo livro, né, de Alice no País das Maravilhas, mas não é exatamente uma continuação. Você pode ler os dois independentes. Esse daqui eu gostei bastante, mas Alice no País das Maravilhas é o meu favorito, sem dúvidas. Esse daqui é bem diferente também. Em vez de ser uma coisa mais de cartas, igual é de No País das Maravilhas, esse daqui é um jogo de xadrez, basicamente. E tem outros personagens, então o Chapeleiro não aparece, a Lebre Maluca não aparece, nada daquilo que a gente vê no primeiro. Esse daqui tem, inclusive, a Rainha Branca e a Rainha Vermelha, que não aparecem no primeiro livro. Então eu acredito que para fazer o filme do live action, eles tenham misturado bastante dos dois livros. Esse daqui, então, a Alice, ela tem que se tornar uma rainha do jogo de xadrez e ela vai passando ali por novas aventuras, umas coisas assim, sem pé nem cabeça, igual a gente tá acostumado já. E nesse livro é que tem a famosa frase que a Alice no filme fala antes de matar o dragão, que ela acredita em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. Quem fala isso no livro é a Rainha Branca, que é uma senhorinha, uma idosinha muito fofa. Pois então, eu li Convergente. Eu comecei a ler Divergente no começo do ano. Eu não lembro em qual mês, mas tem por aqui em um dos vídeos eu falando de Divergente e Insurgente, que eu lembro que eu li no mesmo mês. Então eu demorei muito tempo para ler o terceiro, porque eu não tava mais tão embalada assim nesse universo. Embora eu tenha gostado muito de Divergente, o primeiro livro, o segundo já foi bem arrastado para mim. E eu tava um pouco sem paciência, porque, se eu for pra ser sincera, o romance para mim perdeu completamente o brilho. No primeiro livro, eu lembro que eu achei super legal essa parte do romance, que não era uma coisa tão melosa, tão chata. Eu tinha dado 5 estrelas pra Divergente. Aí começou Insurgente e começou a ter umas briguinhas muito sem sentido, muito infantil. E acabou ficando muito chato. Então eu tava um pouco sem paciência para isso. Então eu demorei muito tempo para ler Convergente. E agora esse mês eu li. E é a mesma coisa. Aconteceu de novo essa parte chata de briguinha toda hora. E aí o 4 basicamente perdeu também o pedestalzinho que eu tinha colocado ele por causa do primeiro livro. A atriz ficou um pouco chata. O final, se você só viu o filme, não leia os livros, porque o final do filme é muito melhor do que o do livro. Quem leu sabe muito bem do que eu tô falando. E eu não vou dar o spoiler aqui do que acontece. Eu só posso dizer que é completamente diferente. E eu acho que foi uma ótima escolha no filme eles terem mudado isso. Só isso que eu digo. Se não bastasse, depois eu li o livro do 4, que eu tinha comprado num sebo. E eu achei que fosse ser super legal. Eu falei, nossa, o 4 é meu personagem favorito. Eu já tava tão saturada desse universo de Divergente que quando eu comecei a ler, embora ele seja legal, seja um livro interessante sim, eu já tava cansada. Então eu já li meio que sem vontade de
aprofundar nesse universo. Esse daqui é antes de Divergente. Como o Tobias virou o 4, como ele saiu da abnegação e foi pra audácia, tem um pouco dos detalhes do que ele passou com o pai dele, ele descobrindo, né, da mãe dele. E nesse daqui depois tem, na verdade, em Divergente já, quando ele conhece a atriz, algum dos processos da iniciação, só que esse daqui é completamente focado no 4, então é o ponto de vista dele, tem o fato ali dele conversando com o Max sobre se tornar um líder da audácia ou não, ele sabendo já o que eles estavam planejando. São 4 contos e 3 cenas exclusivas que se passam em Divergente, só que do ponto de vista do 4. Ele é curtinho, rapidinho, mas como eu disse, eu tava tão cansada que eu não aproveitei tanto assim, eu tava muito cansada mesmo. Então eu praticamente li rápido, sem absorver muita coisa. E o último livro eu terminei ontem e eu estava lendo desde abril. A Little Life. Eu terminei o livro mais triste do mundo. Eu preciso muito de tempo e pensar exatamente sobre o que falar sobre esse livro. Basicamente, as pessoas conhecem ele por ser o livro mais triste do mundo e elas estão certíssimas. Eu confesso que quando eu comecei a ler, eu pensei, tudo bem, pode ser triste, mas o livro mais triste do mundo. Aí eu terminei e eu falei, tá, entendi, é mesmo. Eu marquei muito esse livro, ele tá completamente marcado, completamente grifado. O que aconteceu pra eu demorar tanto tempo assim pra terminar de ler um livro? Esse, embora ele seja grande, ele tem 816 páginas, a versão em inglês, eu não sei quantas tem em português, mas não é por causa disso, não foi por causa do tamanho do livro que eu demorei tanto tempo. É que quando eu quero ler uma história, geralmente eu tô buscando um tempo de lazer, um tempo pra ficar lendo uma coisa divertida, uma coisa leve, ou então um suspense, que, né, que divertido e leve não tem nada, mas é bom. Esse livro, ele é uma ficção, talvez um drama, mas ele não é um livro que você pega pra ler quando você quer descansar. Eu já passei tantos dias, acho que já cheguei a passar umas 2 semanas sem tocar nesse livro. Porque eu sinto que eu precisava ler ele com completa atenção. Porque ele é muito denso, muito complexo. E se eu pegasse para ler igual eu li Convergente, igual eu li o livro do 4, que foi assim, por ler, eu não ia aproveitar nada. E esse livro, ele precisa ser aproveitado em cada página. Eu demorei muito tempo pra ler por causa disso, porque tinha dias que eu simplesmente não tava afim de ficar triste, de ficar deprimida, de ficar preocupada com as coisas que estavam acontecendo na história, então eu não pegava pra ler. Quando eu terminei, eu entendi a complexidade da escrita da Hania. E esse livro, eu vou ter que fazer um vídeo só pra ele. E aí, vocês vão entender melhor do que eu tô falando. Mas eu li então 5 livros esse mês. Ainda estou muito abalada com o final de Little Life pra terminar esse vídeo de outra maneira. Mas então eu já comecei, já escolhi os livros de julho. Eu já tô lendo A Sociedade do Anel. E vou começar a ler Divino Se Vai. Foram então as minhas escolhas de leitura pra julho. Pra começar julho, pelo menos. Mas enfim. Eu quero saber quais livros vocês leram em junho e qual vocês pretendem ler.